Boa tarde, galera, tudo bem? Bom, eu estou gravando esse vídeo antes de mais nada para a gente fazer uma revisão bem básica sobre aquilo que a gente já está estudando sobre o assunto de tomografia computadorizada, certo? A gente desenrolou alguns assuntos aí no decorrer das últimas semanas, foi até que bastante coisa, né? Nos arquivos que a gente foi mandando e também nos vídeos que a gente foi disponibilizando ou meio que indicando ali para vocês estarem acompanhando. No YouTube mesmo tem algumas boas sugestões, mas eu queria dar uma sintetizada no assunto a qual a gente está falando, para a gente já se preparar também para a temporada de exercícios e atividades para nota, caso a gente venha fazendo esse período digital, aí nesse período EAD, a qual a gente está tendo que se adaptar. Então vamos lá, qual que é o propósito desse vídeo? Antes de mais nada, a gente resumir e enxugar um pouquinho os principais tópicos sobre a tomografia computadorizada. Então eu peguei aí um PowerPoint que está disponível na internet, que está disponível na plataforma de vocês, e esse PowerPoint ele vai ajudar a gente aí a fazer essa revisão bem básica. Então o título: Evolução Tecnológica em Tomografia Computadorizada, né? Tem a imagem aí desse pão de forma fatiado, justamente para dar essa indicação do significado do nome. Tomografia, né, do grego, tomos, corte ou fatia, grafo, escrever, ou descrição de um corte, descrição de uma fatia. Isso faz referência à maneira como é criada a imagem tomográfica, né? Hoje em dia, quando a gente pega uma tomografia computadorizada top de linha, vamos dizer assim, você tem uma reconstrução 3D, você tem uma imagem bonita, colorida e tudo mais que você pode gerar no computador, mas antes de mais nada, lá no princípio, ela era apenas uma fatia, né? Ainda hoje é estudada dessa maneira, mas a gente tem alguns avanços que nos permitem analisar a imagem de outras maneiras, de outras formas. Então, antes de mais nada, aquela revisão rápida histórica, não vou me deter muito nesse assunto. A gente tem vários nomes importantes, mas dois a gente gostaria de destacar, que é o do Alan Cormack, né, e o do Godfrey Hounsfield. O Alan Cormack, ele é um nome importante porque ele entrou com a parte matemática e o Hounsfield com a parte do aparelho em si, né? Lembrando que a gente tem aqui uma junção das duas coisas. Quando a gente entra na produção, na criação da imagem digital, não é mais como na época em que o Röntgen simplesmente colocou a mão da esposa dele em cima de um filme fotográfico e deixou irradiando, e o que passou da radiação pela mão da esposa virou uma imagem, né? Não estamos mais na radiografia convencional. Avançamos um pouco em tecnologia, entramos na imagem digital, e como entramos na imagem digital, agora dependemos da matemática computacional, né? Dependemos dos computadores que têm processadores potentes. Então, antes de mais nada, para tomografia computadorizada ela ser possível, ela precisou de um desenvolvimento matemático, né? Do qual Alan Cormack ele foi um dos responsáveis aí. O Hounsfield é outro nome que vai aparecer como um dos criadores da tomografia computadorizada. Bom, beleza. Então, partimos desse ponto aqui. O que a gente tem que lembrar, antes de mais nada, na tomografia computadorizada, antes de estudar as gerações dos tomógrafos? A maneira como a imagem ela é criada. Como uma imagem de tomografia ela é criada? Qual que é o princípio físico? Vamos colocar dessa forma. Ela é criada da mesma maneira como a imagem do raio-x convencional. A imagem do o que a gente precisa para criar uma imagem do raio-x convencional? Uma emissão de raio-x, né, uma fonte emissora de raio-x. Essa fonte emissora de raio-x dispara essa radiação, a radiação passa pelo corpo, esse corpo barra parte da radiação, e a radiação residual, ou seja, a radiação que passa pelo corpo, chega num detector, num receptor de imagem, e esse receptor de imagem pega essa radiação e transforma na imagem radiográfica que a gente tem, né? Primeiro a imagem latente, depois no processamento, uma imagem radiográfica, e é assim que vai funcionar na radiologia convencional, é assim que vai funcionar na digital, e é assim que vai funcionar na tomografia, tá?
Algumas pessoas às vezes pegam uma imagem de tomografia e uma de ressonância e às vezes sem muito conhecimento fala que é igual, que é parecido e às vezes fica na cabeça que poderia ser feito da mesma forma, mas como às vezes a tomografia e a ressonância são estudadas juntos, né? A gente tem até algumas especializações em alguns em alguns cursos aí que você estuda as duas juntas. A gente tem que lembrar que a maneira de se criar a imagem ela é totalmente diferente. A tomografia ela parte do mesmo princípio do raio-x convencional. Eu tenho uma fonte que emite radiação, essa radiação passa por um corpo, a radiação que passa por esse corpo chega a um detector. Esse detector pega essa radiação e aí manda para o computador transforma em imagem. Bom, vamos lá. A gente tem agora, praticamente aí no ano de 1970, se eu não estiver muito enganado, as primeiras gerações dos tomógrafos. Essa primeira geração dos tomógrafos ela tem algumas características que a gente precisa destacar. Primeiro, a gente tem um gantry, vamos pular para essa imagem aqui rapidinho. A gente tem esse gantry aqui, que é essa parte principal do aparelho, onde uma cobaia está com a cabeça aí colocada. E aqui você tem um tubo de raio-x e você tem detectores, né? Vamos voltar aqui para outra imagem. Esse aqui é o esquema daquilo que está acontecendo na outra imagem. Esse pontinho vermelho, esse quadradinho, né, esse retângulo vermelho, ele representa o tubo de raio-x, enquanto essa linha que está saindo aqui representa a emissão de radiação. Não sei se você consegue acompanhar o meu cursor. Representa a emissão de radiação. O tubo azul representa o detector de radiação. Aqui no meio, amarelo com seu centro azul, você tem o corpo do paciente, no caso o crânio, né? A primeira geração de tomógrafo só analisava o crânio, você pode ver aqui na outra imagem, que só cabe um crânio aqui dentro, e era isso que era estudado, né? Essa primeira versão. Então, como que a produção de imagens funcionava? Antes de mais nada, o tubo emite um feixe fino e bem colimado de radiação, na forma de um lápis, e o detector está na posição oposta para captar a radiação que passar pelo corpo do paciente. Ok, emitiu essa radiação, o detector captou, então eu vou me movimentar um pouquinho para o lado e emitir mais um feixe de radiação. O meu detector vai se movimentar junto e vai captar a radiação aqui que passar pelo corpo do paciente. E nisso ele vai fazer uma translação de aproximadamente 180 graus, né? Isso vai ser extremamente demorado, né? A gente deixou descrito aqui, um corte demorava 5 minutos, né? Então, até você fazer todos os cortes de um exame, era um exame demoradíssimo, né? Se a gente fosse usar ainda um tomógrafo de primeira geração. Era o experimental, era o inicial, né? Era algo novo, então assim, era o pico da tecnologia na época. E aí a gente tem aqui a imagem, né, que é gerada. Você consegue ver aqui alguns ventrículos cerebrais, né, mais escuros. Nessa região aqui. Você não consegue ter muita definição, né? Você consegue ver alguma coisa aqui, onde tem líquido, aonde é a massa cerebral, você consegue ver um pouco aonde que é a massa, a parte óssea em volta do crânio, mas você vê muitos pixels, né? Você vê muitos quadradinhos aí, e isso não nos permite ter uma qualidade de imagem muito boa. Então, a gente, em poucos anos, fomos criando avanços, né? E aí a gente já quero só destacar aqui o Hospital da Beneficência Portuguesa, né? Hospital da Real, e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência. Em 1977 foi, se não me foge a memória aqui, o primeiro hospital que teve um tomógrafo. Bom, depois a gente vai para a segunda geração, e na segunda geração a gente já tem algumas diferenças que a gente pode notar. O feixe de radiação, por exemplo, não é mais um feixe fino, bem colimado na forma de um lápis. O feixe de radiação ele é divergente ou na forma de leque, como preferir. Tá? Outra coisa que a gente tem que notar é que o número de detectores aumentou, né? Algumas literaturas vão dizer que a primeira geração de tomógrafos tinha
um ou dois detector mais ou menos. Aqui a gente já tem um número um pouco maior, né? E esses detectores eles estão em conjuntos para captar a radiação que sai na forma de leque, né? E isso faz com que o tempo por corte seja reduzido. Então eu deixei aqui a aquisição dos cortes reduzidos a menos de 1 minuto. Então aqui a gente tem essa vantagem aí. Bom, vamos avançar rapidamente aqui para a terceira geração. Na terceira geração, você tem alguns detalhes. Primeiro é que agora você tem quase 600 unidades de detecção de radiação. Os detectores estão em maior quantidade na terceira geração do que na segunda, e o da segunda maior do que a primeira. Eles estão aumentando o número de detector até aqui. O tubo de raio-x na terceira geração ele já faz uma rotação um pouco maior, né? Ele já tem uma translação, esse giro em torno do corpo do paciente já chega a 360 graus. O problema é, você precisa de uma atenção muito alta para você poder gerar uma imagem de raio-x, né? Para você poder gerar uma imagem de qualidade. E aí você tem cabos alimentando esse tubo. Não dá para o tubo de raio-x ficar girando eternamente. Então ele tem que girar em torno do paciente, irradiando o paciente, depois ele tem que desenrolar, né? E isso gera um certo gasto de tempo. Mas essas são duas características aí bem essencial. Aqui o tempo também cai, né? Tempo de aquisição dos cortes de 2 a 5 segundos por imagem, nós deixamos aqui. Bom, vamos avançar aqui, para a gente já estar finalizando, não quero também ser muito cansativo, para a gente fechar aqui na quarta geração. A quarta geração tem algumas características interessantes. A primeira, o tubo de raio-x, ele vai girar os 360 graus em torno do paciente, só que agora sem essa restrição de ficar enrolando e desenrolando o cabo, porque a partir de agora é introduzido a tecnologia Sleep Ring. A tecnologia Sleep Ring, ou anéis deslizantes, é uma tecnologia que permite que o tubo de raio-x seja alimentado, a energia chega no tubo de raio-x, sem que ele precise de cabo. Agora ele pode girar ininterruptamente em torno do paciente. Os detectores, aquele conjunto de detector que girava simultaneamente na posição oposta aqui do tubo, ele foi retirado e colocou-se os detectores em toda a circunferência aqui, em todo o gantry. Então o número de detector aqui subiu muito, tá? Mas isso aqui foi um esquema que não durou muito tempo. Esse esquema de detectores de radiação, que de forma circular, na forma de anel, fixos, estáticos, eles eram caros, às vezes um queimava, tinha que trocar um conjunto e ele deu mais dor de cabeça do que benefício. Então depois o pessoal volta para o antigo sistema, que é um conjunto de detector que gira em torno do paciente, assim como o tubo, em uma posição oposta com o tubo, certo? Então essas são as características que prevaleceram na tomografia, no seu avanço, né? Agora o tubo ele pode girar sem parar em torno do paciente, irradiando o paciente para gerar a imagem de um corte. Os conjuntos de detectores voltou a ser opostos depois que o da quarta geração saiu. O da quarta geração, por enquanto, é esses de anéis fixos. Bom, eu vou finalizar por aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode conversar com a gente depois. E, resumidamente, a introdução da tomografia a gente vai basear nesses nomes, o Alan Cormack e o Hounsfield, e nessas características dos primeiros tomógrafos, e principalmente nessa questão do como a imagem radiográfica ela é gerada, sem, por enquanto, entrar muito em detalhes matemáticos ou em alguns esquemas mais complexos. Certo? Agradeço e até a próxima.